Ricardo, que coisa boa ter você aqui, iniciando a série de 7 podcasts sobre liderança. Como fundadora da Alba, e Alba faz 50 anos de vida nesse ano, sobre o tema liderança. Andamos todos esses anos com essa preocupação. E é para mim um gosto, uma honra e muita gratidão você estar aqui para nosso primeiro podcast sobre liderança. Para mim é uma honra, é um orgulho, é um motivo de muita satisfação ter sido chamado, né, para fazer esse primeiro videocast que começa a celebrar os 50 anos de Alba. Eu tenho uma ligação muito próxima com Rosa. Rosa acompanha minha carreira desde 20 de janeiro de 1995, quando eu fiz o meu primeiro processo de coaching de carreira com a Rosa. E eu sempre me mantive muito próximo da Rosa pela admiração e pela relevância que ela tem na minha vida, né? Rosa, eu queria começar perguntando 2 coisas para você, né? Primeira delas, né? Ao longo desses 50 anos de Alba, né, tem um fio condutor, né? Qual é esse fio condutor, né? Mas eu também tenho curiosidade de saber o que você fez até os 35 anos da tua vida, né? Se você tem 85, né, e você tem 50 anos de Alba, assim, você até os 35 você fazia o quê? Como é que era a tua vida? Tá. Eu começo minha história profissional, né? E começo também minha história aqui no Brasil. Porque eu chego aqui no Brasil em 1965. Então, eu tinha 25 anos de idade. E já vinha com 3 filhos, né? Me instalar, imigrante aqui no Brasil. E vinha e decidi fazer alguma coisa muito ousada, na realidade, quando cheguei, porque abri uma primeira ONG dedicada aos cuidados para mulheres. Essa ONG existe até hoje, todo esse tempo, ela persiste e existe, cuidando de mulheres. Então, criei uma clínica de atendimento à mulher na parte de prevenção de câncer de útero e de mama. E tinha uma área de orientação para as mulheres sobre relacionamentos familiares e relacionamentos com filhos. Isso foi alguma coisa muito inédita e também muito arriscada na época que eu cheguei, em que os trabalhos sociais eram muito difíceis. Quer dizer, você nasce no Peru, você faz a tua formação como engenheira, sim, mas você vem para o Brasil e aí você tem uma mudança de eixo de carreira. Quer dizer, ao invés de seguir como engenheira, você faz um trabalho voltado, é uma ONG, mas é uma ONG voltada na melhoria da vida das pessoas, não é isso? Sem dúvida, melhoria da vida da mulher, principalmente, né? Principalmente a mulher. E meu tema era a mulher. Mas isso eu percebo em um determinado momento que era muito bom o trabalho social, era muito bom trabalhar com pessoas carentes e com muita pobreza, mas que não saíamos do lugar, era só uma assistência a uma condição que não mudava. Em algum momento eu me dou conta de que é muito importante buscar um outro território de trabalho. E aí eu começo a desenvolver uma série de metodologias e mudo de São Paulo para Curitiba. E em essa mudança de São Paulo para Curitiba, onde Renato, meu marido, ele muda profissionalmente para Curitiba, eu vou herdar a empresa dele quando ele progride na carreira e eu me torno uma dona de uma empresa de consultoria, onde tenho um mentor forte, Carlos Aloísio, que me prepara para um trabalho dentro da organização. Ou seja, eu lidava com pessoas
mas era uma população diferente. Agora eu vou lidar com uma população que é uma população de empresa. E a partir dali eu começo a trabalhar. Então, mudei, mas não mudei do tema. Me interessava por pessoas. O trabalho do Carlos Aloísio, ele é antes de 1975, quando você funda a Alba? Sim, é antes. Uhum. Era junto com Carlos Aloísio, ele me ensina e me diz o seguinte: olha, busque quem são os decisores que vão mudar a realidade das pessoas. Uhum. Do sofrimento, da necessidade, da carência. Busque os decisores. Isso fica dentro de mim. Uhum. E por isso é que eu vou formando toda a minha atividade orientada ao C-Level. E chego no ponto, hoje, de ter interação e colaboração e serviço para o C-Level da empresa. Porque ele falava para mim: busque o decisor. Uhum. O decisor é que vai fazer a diferença. Você diria que essa busca pelo decisor, a busca de desenvolver, apoiar, melhorar a performance desses decisores é a linha essencial dos 50 anos? Eu gosto muito dessa palavra fio condutor, Rosa. Eu acho que a vida da gente tem fios condutores muito fortes, né? O fio condutor, na realidade, ele vem desse interesse por uma melhoria do indivíduo. Uhum. Na melhoria do indivíduo, porque lá no Peru eu fundo várias cooperativas de produção e trabalho na formação cooperativa. Então eu trago muito essa questão de que no indivíduo e no conjunto há uma possibilidade de fazer a grande diferença. Uhum. Então isso vai ser aplicado depois na clínica onde eu estou, né, nas relações familiares e tudo, o indivíduo e seu conjunto, seu contexto. E vai ser aplicado essa mesma racional para quando eu vou para as empresas. Então eu passo e decido dentro de mim que eu vou trabalhar na formação de líderes que transformem a sociedade. Isso passa a ser para mim um mantra. Líderes que vão transformar a sociedade. Líderes que vão transformar a sociedade. Vou voltar a isso mais à frente, né? Agora, eu queria que você me contasse assim, quais são na tua... Tendo essa torre de observação privilegiada que hoje você tem sobre a tua vida, sobre os 50 anos da Alba, assim, 3 ou 4 momentos que você colocaria como decisivos na história da Alba Consultoria? Um momento decisivo é quando eu vou criar um ferramental. Hoje é uma plataforma que é de assessment muito evoluída, que tem uma base de pessoas, quase de 1 milhão de pessoas avaliadas. Mas essa base eu construo em 1975, começo a construir. Isso é um instrumento de assessment muito simplório, aparentemente. Como eu não tenho formação em humanas, eu trabalhei muito em conceitos matemáticos e padrões de comportamento. Então, hoje é um material muito diferenciado, porque meço funções que as pessoas operam para poder conseguir seus resultados, se relacionar com gente, etc. Mas esse é um momento chave, porque esse material me obrigava a dar feedback, uma devolutiva. Ao dar a devolutiva, eu comecei a aprender que eu precisava me preparar para conversar sobre temas, tanto de pessoa quanto de trabalho. E ele dá origem a toda abordagem depois que eu vou dar educativa e de preparação e desenvolvimento para as pessoas. Né? Então, esse é um momento importante. Outro momento muito, muito importante é quando eu me dou conta de que o meu trabalho ele era não somente para as pessoas, era para a empresa. Eu trabalhava
para pessoas, desenvolver pessoas que iam transformar essa empresa. E eu precisaria conhecer a empresa. E aí eu me habilito para trabalhar com estratégia empresarial. E poder cruzar pessoas com estratégia. Claro. E me habilito e crio uma série de instrumentais e metodologias para isso. Outro momento culminante é quando eu decido que eu vou trabalhar a formação das lideranças, mas de uma maneira sustentável e de longo prazo e estratégica. E para isso eu crio toda uma metodologia de sucessão. E começo a pensar nos bancos de sucessores, nos talentos sucessores e a metodologia de sucessão. Então tem aí momentos muito importantes. Você diria que hoje essa metodologia que você desenvolveu para a sucessão, especialmente a sucessão interna, não é isso? Sim. Uma sucessão que vem dos quadros existentes das empresas, né? Você diria que hoje esse é o trabalho mais importante da Alba? Sim, eu acho que porque nós estamos olhando para um ativo, né? Quando olhamos para as pessoas de uma empresa, estamos olhando para o ativo principal da empresa, que contém o quê? Contém 3 elementos importantes. Contém a energia dessa organização. E pensa você, como profissional, o que você coloca como ativo dentro de uma organização. Quando você está lá dentro, você coloca energia, a tua energia, e crias um contexto energético, uma vitalidade, um vigor, um senso de vida muito grande com a tua energia. Você coloca o seu conhecimento. A organização tem o seu conhecimento, mas esse conhecimento está na cabeça das pessoas. Então você coloca conhecimento, cria conhecimento, desenvolve conhecimento, e é toda a tecnologia que a empresa possui, que está na mão das pessoas. E por último, você coloca um ativo muito importante, que é o ativo de tempo. Você coloca seu tempo de vida. Então pensa em quantas carreiras, quantas pessoas estão ali 20 anos, 30 anos, 12 anos, 10 anos, trabalhando dia a dia, e hoje sendo muito pressionadas a entregas, a resultados, a prazos, a urgências. Estou entregando o meu tempo. E esse é um tempo. E que qualidade de vida tem esse tempo? Então, quando estou falando de sucessão, estou falando disso, como preservar e sustentar a energia e o vigor dessa empresa. Como estamos sustentando a tecnologia e o conhecimento. E como estamos garantindo que ela se sustente para o futuro. Então, pensando no indivíduo e pensando na organização, são os mesmos elementos. Né? E esse indivíduo vai ser satisfeito e se apropriando disso, vai se transformar num líder muito interessante. Tá? Deixa eu te perguntar, eu conheço um pouco o trabalho que você faz com alguns dos executivos mais relevantes, mais emblemáticos, mais importantes do Brasil, né? Nessa tua super relevante interação com esses líderes, né? O que você pode falar sobre aspectos que são bons, que podem ser desenvolvidos, que são preservados, né? E preocupações que você tem com como é que esses líderes podem formatar de uma certa forma, podem ajudar a formatar o futuro do país? Eu digo que a liderança é um estado. Ela não é um papel. Ela não é um processo. Ela principalmente é um estado. Tá? E a liderança, por ser um estado, ela cria uma consistência de identidade para a organização ou para o indivíduo. E que estado é esse?
é um estado de atenção ao outro e a si mesmo. Eu só posso ser líder de alguém quando olho para esse alguém. De outra maneira, eu posso ser um chefe, posso ser um dirigente, mas um líder é só quando eu entendo e me encontro com o outro. E quando me encontro comigo mesmo. Porque eu sei exatamente quem sou eu e o que eu quero. A liderança é nesse reconhecimento das pessoas, em assumir a mim e assumir o outro, ela traz consigo uma coisa importantíssima, que é o exercício ético. Então, eu digo que hoje é assim, tão importante pensar em criar esse estado de líderes. E não somente definir que os líderes têm tais e tais atributos ou tais estilos. Não, é um estado de gente que, se for até Confúcio, eu vou dizer assim, olha, Confúcio falava, a intenção de vida que eu tenho para mim e a intenção de vida que eu tenho para o outro é a essência do respeito e da ética. Líder é isso. Não importa qual é o seu grau hierárquico ou sua posição numa escala. Tá? É um estado. Então, eu acredito que, se nós falarmos sobre líderes, precisamos olhar para as pessoas. E pessoas que assumem sua ética e assumem o outro, e entendem o outro e eles próprios, são pessoas que transformam. São pessoas que têm muita consciência do seu impacto. E eu digo que nós estamos, nesse momento, precisando incentivar esse exercício da liderança. Isso transforma a sociedade. Mas, Rosa, eu acho que você tem uma torre de observação privilegiadíssima, né, pelas lideranças com quem você interage, né? Baseado nessa tua interação, né, você acha que o Brasil está em boas mãos quando a gente fala de líderes? Essa pergunta é para me prender, mas tudo bem, eu vou dizer que não. Que nós estamos com várias carências, e essas carências vêm desde os processos educativos tão pobres que nós temos, porque a liderança, ela se inicia na infância. E ela tem muito a ver com a formação de pessoas que tenham senso crítico. Pessoas que consigam elaborar um processo crítico para ver sua realidade. Então, eu digo assim, temos carência nessa formação do senso crítico, de dizer isto é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, para mim, para você, para o contexto. Então, estamos numa carência muito forte de educação para um senso crítico. Né? Precisamos fortalecer isso. Nós podemos dizer, nós temos dirigentes muito bons. E dirigentes que estão fazendo resultados. Empresas boas, movimentos muito bons, lideranças muito interessantes, entre aspas. Mas podemos dizer também que, se nós buscarmos nesse momento alguém que inspire um estado superior, temos alguma dificuldade de encontrar uma figura, né? Então, estamos num momento de oportunidade, porque sempre falta, quando temos consciência de uma falta, é um momento de oportunidade, poder ir atrás daquela falta, mas estamos com falta principalmente de senso crítico. Rosa, o teu trabalho, ele tem muita conexão com um assunto, eu acho meio batido, né, mas que é a questão da cultura organizacional, né? Eu acho que cultura tem sido um tema muito importante, quer dizer, como é que uma liderança se dá dentro de uma empresa e como é que ele não se dá dentro da empresa. Ele não se dá quando você, em tese, ofende a cultura da empresa, né? Mas eu tenho visto recentemente, assim, cultura criada por pessoas que querem, de uma certa forma, habitar uma zona de conforto, né? Quando na verdade o que é relevante é os valores da empresa, aquilo que se expressa na prática da empresa. Como
é que você vê no teu trabalho da Alba Consultoria, como é que você vê assim, essa questão de como é que você lida com a cultura da empresa e como é que você lida com valores da empresa? Sei. Eu digo que hoje tem 3 elementos muito fortes para você trabalhar dentro das empresas, né? Um são os recursos e os resultados, que colidem muitas vezes com os valores e a missão, né? Você tem missão, cultura e negócio, né? Então, esses 3 elementos são de sustentação de qualquer organismo. E hoje, verdadeiramente, nós estamos numa busca muito forte de poder exercitar e trazer à tona e evidenciar os valores. Empresas bem-sucedidas, empresas que têm perspectivas de crescimento, não somente pelos seus resultados financeiros e oportunidades de mercado, é que esse saber o como vamos conseguir isto, o como estamos fazendo isto, é muito importante. Muito importante. E aí entra a cultura como um elemento forte. E a cultura é o nosso jeito, é o que nós acreditamos. Rosa, a cultura combina com ambientes extremamente dinâmicos? Quer dizer, claro que pode combinar, assim, mas acho que é um grande desafio essa questão, assim, e é um papel, inclusive, das lideranças, assim, fomentar aquilo que é saudável na cultura, mas também estar atento para coisas que eventualmente não sejam saudáveis na cultura da empresa, né? Eu acho que esse é um elemento central da questão de liderança, não é? Como é que lida com a cultura? Porque você como líder, você é um criador da cultura, ou um porta-voz da cultura, ou um tradutor de uma cultura. Você como líder traduz para seus liderados, traduz o que é o sentimento, o que é o valor, o que se valoriza dentro desse contexto. A cultura, ela se expressa muito pelo processo decisório. Então, nesse processo decisório, eu estou sozinho, comando e mando, ou nesse processo decisório eu trago, colaboro, participo e me comprometo. Né? É o líder que faz esse movimento no cotidiano, na maneira como ele se relaciona com as pessoas. Tá? Então, ele pode ter a mais interessante decisão para um negócio, mas se ela não é comprada, não é entendida, ou não é disseminada no significado que ela tem, não vale. Tá? Não acontece. Então, a liderança tem muito a ver exatamente como tradutora da cultura e como porta-voz dos valores. Rosa, liderança é um assunto que existe desde o começo da humanidade, entendeu? Sim. Agora, focando um pouco nesses 75 anos, 50 anos, desculpe, de Alba Consultoria, como é que a liderança tem evoluído, na tua visão, ao longo desses últimos 50 anos? Nós saímos de um contexto muito patriarcal, eu diria, de muito direcionamento, os contextos corporativos, os contextos organizacionais, com um comando e controle muito forte. Nós estamos evoluindo para uma relação muito mais igualitária. Isso dói, isso não é fácil, né? Mas estamos num processo evolutivo. As pessoas estão sendo muito mais convidadas a se conhecer e não mais somente obedecer. Porque isso como se evidenciava? Você entrava numa organização, você queria saber qual era teu encarreiramento, por exemplo. Quais eram os passos para chegar plano de carreira? Meu plano de carreira. E, de repente, você ficava e falava, mais 3 anos eu estou aqui, mais 4 estou lá. E, nesse momento, esses planos de carreira não existem. Existe um projeto de vida e um projeto de carreira de um profissional que vai em busca da oportunidade e se encaixa dentro dela, e ele permanece dentro dessa oportunidade na medida em que isso tenha significado.
significado para ele e para o projeto dele. Então, essa mutação eu diria assim, muito libertadora, mas ao mesmo tempo exige um nível de responsabilidade muito alto das lideranças. Então, eu vejo uma mudança para melhor, só que essa mudança tem dores. Quebrar paradigmas. E hoje nós temos claramente, dentro das organizações, convivendo 4 gerações diferentes. Algumas que vieram desse modelo mais patriarcal e mais de comando e controle, e aquelas jovens que estão nesse momento querendo acontecer, com velocidades diferentes, valorizando coisas diferentes. Por exemplo, se nós falarmos de um mercado de consumo, o consumo, claramente o consumo é totalmente diferente de um jovem de 20 com um homem de 50. A relação com consumo, a relação com produção, a relação com uma disciplina operacional, a relação com o tempo. Então, muita coisa mudou rapidamente. E principalmente depois da pandemia. E mais ainda, a mudança já se explicita com a mudança tecnológica. Sim. Então, a mudança tecnológica traz um desafio muito grande. Que são, acho que, os últimos 25 anos da aula. Assim, acho que a tecnologia começa a se tornar central nas empresas, né? Ali por 1997, 2000 e tal. São 25 anos, né? Mas o que eu diria? Que tem questões transversais a toda essa linha de tempo que precisam ser muito mais cuidadas que antes. Porque eu tinha um comando, um controle, uma direção mais conhecida, já sabia. Não, hoje eu tenho que elaborar meus dilemas. E tem um dilema muito sério, por exemplo, que eu digo hoje para os líderes, é que está muito estimulado essa proposta de que você é exitoso e será exitoso porque você quer ser exitoso. Não, peraí. Você é responsável pela sua vida. Seja o protagonista da sua história. Uau! Ser protagonista da minha história, eu não posso esquecer meus coadjuvantes, nem posso esquecer meu território, nem posso esquecer meu texto. Tá? Então, é muito... Eu penso que muito do problema de o líder adoecer e se forçar forçar limites hoje, tem muito a ver com esse discurso de que você é responsável por aquilo que você fizer da sua vida. E aí, se eu sou responsável do fracasso, o que acontece comigo? A quem cobro? Né? Quem é corresponsável por tudo isso? Não tenho. Um pouco da doença dos líderes hoje está exatamente nesse encargo individual. Não, eu tenho que aprender a negociar. Eu tenho que aprender a trazer pessoas junto. Eu tenho que trabalhar com equipes. Eu tenho que escutar o outro. Então, há um dilema aí, eu acho que estamos vivendo nesse momento de... Eu queria tocar num tema que você mencionou em passant, a respeito das quatro gerações que estão, de uma certa forma, vivendo na empresa. O fato é que a gente vai viver mais, né? Queiramos ou não queiramos, sim, a gente vai viver mais, né? Então é possível que daqui a pouco a gente tenha não 4, mas 5 gerações, né? Trabalhando dentro de uma empresa, assim. Essa questão de idade de líderes, né? Existe um prazo marcado? É possível ser líder aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90? Assim, tem alguma inspiração tua, tem alguma visão tua assim, que possa dizer como é que as pessoas mantêm as suas características de liderança ao longo de uma carreira?
Assim, eu acho que eu, como você, a gente tem carreiras longevas, né? Por quê? Porque a gente gosta do que a gente faz, a gente ama aquilo que a gente faz. E se a gente ama aquilo que a gente faz, não tem muito uma separação entre trabalho e lazer, é tudo meio que, né? Como é que é essa questão assim de liderança à medida em que as pessoas forem vivendo mais e terão ciclos de vida e de trabalho mais longos? Eu diria que o que vai mudar é a contribuição. Tá? Mas o estado ele pode aparecer desde muito cedo. Você pode ser líder muito cedo. Não tem a ver com uma estrutura hierárquica ou uma estrutura organizacional. A liderança é um estado. Então eu posso ver um jovem de 12 anos com a equipe dele, com o seu grupo, já liderando. Porque é uma condição do indivíduo. Eu crio confiança. Então, o trabalho maior do líder é trazer a confiança sobre aquilo que está acontecendo para que as pessoas possam seguir uma proposta, um objetivo, um projeto, etc. Então, a liderança não tem prazo de validade. Ao contrário, ela pode ir amadurecendo sua capacidade de escuta, sua capacidade de troca, sua capacidade de suporte, de apoio, de cuidado, tanto para si quanto para o outro. Então, líderes podemos ser tanto jovens e conviver muito bem e criar contextos muito satisfatórios, apoiadores ao desenvolvimento, porque temos um estado pessoal que suporta a liderança. Tá? E isso somente tem uma única ferramenta para poder fazer valer esse estado e para poder manter esse estado. Uma única ferramenta do meu ponto de vista, que é a conversa. É a conversa. Então eu posso dizer para você, 80 anos e sabe conversar e escuta o outro e sabe colocar e pode fazer questionamentos, caramba. O jovem de 16 pode estar muito bem liderando aqui o seu contexto e o de 80 está aqui junto e trocando. Aí não tem prazo de validade. O que evidentemente também não podemos negar é que vão ter capacidades diferenciadas. Repertórios diferentes que podem ser trocados. Hoje, um jovem que está ativíssimo e informado e habilitado para lidar com inteligência artificial, é o que acontece nos processos de mentoria reversa, pode ser um excelente estimulador de alguém que está com 70 anos e que tem dificuldades, porque não é esse o tempo. Ele tinha outras ferramentas. Se houver essa qualidade de troca e de contribuição para um resultado comum, fantástico. Rosa, na tua visão, existe uma gradação desse estado de líder que você menciona? Ou seja, tem pessoas que são absolutamente líderes, elas nasceram líderes, elas lideram desde o pré-primário, elas são a chefe da turma aos 10 anos, aos 12 anos, né, são os líderes, vamos chamar assim, brutos, né, em estado bruto, tal. E tem outras gradações, né? Como é que é assim? Qual é o segredo? Como é que é a dinâmica de você despertar em eventualmente pessoas que nunca tiveram, nunca se sentiram líderes, mas que têm ali um potencial de liderança? Como é que é esse trabalho de você colocá-los em contatos com esse estado de liderança que você fala? Tá. Eu tenho um slogan para isso. Tá? Você quer realmente ser o líder e chegar a um estado de liderança? Seja dono do seu texto. Do seu texto. Ou seja, o que você diz de você mesmo? O que você sabe de você mesmo? O que você conta? Que história você conta para o mundo que você quer contar? E como você se apresenta com seu texto? Seja dono do seu texto. E seja dono do seu contexto. Onde eu estou. Tá? Isso para mim é assim, um mantra.
Quando eu trabalho com dirigentes e líderes, eu digo assim, qual é o teu texto, querido? E em que contexto? Em que contexto? Acho incrível isso. Tá? Então, seja dono do seu texto e do seu contexto. Porque ao estar dono do texto e do contexto, eu estou me conhecendo. Claro. Estou me apresentando. Não, e também porque muitas vezes o texto, num determinado contexto, pode funcionar muito bem. O mesmo texto, num outro contexto, pode não funcionar. Pois é. Mas ao não, aparentemente não funcionar, mas esse sou eu. E eu vou fazer a diferença. E vou ter que manejar oposições, ou vou ter que manejar distanciamentos ou divergência, porque eu estou diferente. E então, é trabalhar a diferença. É trabalhar a diferença. Como que eu trabalho e assumo que aquele que está do meu lado tem um outro texto e um outro contexto. Eu sei, e ele disse, eu sou dono disso, então vamos negociar. Aí vem uma questão importante que eu digo que líderes, eles só se sustentam como lideranças fortes a partir dos combinados que eles sabem fazer e cumprir. Então faça bons combinados e cumpra. Porque tudo na nossa vida é fazer acordos. É fazer acordo aqui, é fazer acordo lá, e aprender a fazer esses acordos. Isso se chama respeito. Tá? Mas traduzido na prática, eu te respeito porque acordamos. E acordamos nossos limites, acordamos nossas diferenças, acordamos nossos interesses, acordamos. Então faça bom acordo. E cumpra. Né? Então eu digo que a liderança, podemos falar dela de várias formas. Liderança educadora, liderança humanizada, lideranças de vários tipos. E cada uma delas traz um conteúdo interessante. Cada abordagem. Mas essencialmente é um estado do indivíduo. Em que se ele faz seu texto, e se eu sou isto, eu quero isto, eu posso isto. Rosa, você tem um impacto muito relevante na minha vida profissional, né? Vindo para cá hoje, eu fiquei pensando como é que seria o Ricardo Ferreira, homem de negócios, né? Se eu não tivesse passado pelos vários processos que eu passei com você ao longo dos anos, né? Eu não valho, mas eu queria que você contasse assim, conta pra gente, compartilha com a gente um impacto que você causou na vida de alguém que você acha que tem um aprendizado importante. Tem uma coisa, assim, vou falar assim. Tem muitas pessoas que me dizem assim, Rosa, você lembra do que você falou para mim? E às vezes não lembro, né? Mas nossa palavra, como líderes, quando a gente fala para o outro, né? Nossa palavra pode ser muito profunda e muito marcante. Dependendo da compreensão que eu tenho, da necessidade que a pessoa está passando. Então, existe na liderança uma coisa muito forte que é a intencionalidade. A intenção. A intenção com que eu estou pronunciando a palavra para você. Nesse encontro que você me diz assim, conta que transformação. Eu digo para você, eu não sei. Não sei em que resultou e como a pessoa operou aquilo. Mas a intencionalidade eu sei. Ele precisava disso aqui. Eu tenho esse recurso, eu posso dar. Então eu diria assim, que a minha intenção, o tempo todo, ela se baseia em dois verbos. Eu nasci para servir. E nasci para doar.
Se eu faço isso com carinho, então isso é um cuidado, um cuidar, né? Eu acho que o verbo principal de um líder é cuidar. Né? Tem outro verbo que eu diria assim: ele cuida e ele ama, dá importância. Tem outros que se complementam, como prosperar. Líder com uma mentalidade próspera. Então, essa intencionalidade que pode ser definida no verbo. Rosa, por que estás fazendo esse trabalho com ele? Doar, colaborar, servir, mas tua capacidade de trazer uma visão de prosperidade. Ter uma ação de compartilhar. O que é meu é teu, o que é teu é meu, e aí nós podemos, nesse contexto, compartilhar as coisas e as oportunidades, e o negócio cresce, você também, e tudo mais. Né? Então, atente-se, líder, atente-se a seu verbo de intenção. Rosa, cada vez mais se fala na conexão, né, entre as vidas relevantes das pessoas, né? Então, assim, um líder que lidera uma empresa, que lidera uma equipe, ele também tem uma família, ele também tem um círculo social, né? Como é que você vê hoje, nessa torre de observação privilegiada que você tem, assim, como é que você vê, as pessoas estão sabendo, você teve 5 filhos, você tem 5 filhos, não é que você teve, você tem 5 filhos, né? Você conseguiu, né, nesse Brasil tão conturbado, eu conheço a tua família, uma família absolutamente funcional, uma família absolutamente, uma família empreendedora também, né? Mas como é que você vê nessa torre de observação privilegiada, essa coisa assim de, as pessoas estão sabendo juntar as peças, né, da vida pessoal, da vida como líder, como dirigente empresarial, Rosa? Eu penso que estamos num caminho muito positivo na busca dessa integração das vidas. Já não estamos mais nesse caminho de dizer assim, não, saí da empresa, agora sou outra pessoa para ir para casa. Né? Separa, isso é tema da empresa, isso aqui. Não, sou eu, uma mesma pessoa que faz papéis diferentes. Estou em contexto diferente e eu serei o mesmo, por isso é que meu texto não dá para esconder. Né? O que eu sou aqui, e assim, não é uma curiosidade, eu quando faço processos seletivos, eu gosto muito de conhecer a mulher ou o companheiro ou a companheira daquela pessoa. Quem que ele escolheu? Porque esse é o seu lado oculto. Né? Se estou negociando uma posição, meu lado oculto é esse da minha família. Como que eu componho esse cenário com esse personagem aqui? É muito interessante ver. E hoje nós estamos numa fase em que as pessoas estão falando de si dentro da empresa. Há uma grande permissão para que as pessoas falem sobre o que sentem e sobre o que pensam. Se estamos conseguindo que elas falem, e trabalhem com a sua fala, é outra coisa. Mas já há uma grande permissão. Muito. Então, eu acho que as lideranças estão cada vez menos fazendo essa separação de que esse mundo... Agora, existe hoje também um grande risco de que nosso mundo privado não seja tão privado, seja invadido. Tá? Então, esse é o grande desafio. Eu tenho um privado, que é meu, e tenho um público. Parece que hoje tudo tem que ser público. Né? Então, esse é um dilema. Rosa, como é que é assim, fazer uma empresa, se você pegasse os CNPJs, né, que existiam lá em 1975 e verificasse CNPJs estão ativos, assim, você é um dos poucos CNPJs que sobrevive há 50 anos com sucesso, né? Agora, assim,
fazer uma empresa como a Alba Consultoria, ter criado 5 filhos, ter um casamento de 65 anos, assim, né? Qual é o teu ângulo, tua visão sobre liderança nessa vida tão pródiga que você tem? A minha visão de liderança é essa que eu estou falando, né? Eu sei que se eu estou neste contexto agora falando contigo, tá? Há uma intencionalidade muito forte de que nosso encontro, em primeiro lugar, seja muito legal, muito bom. Uma das coisas que a pandemia reforçou em mim é que se eu ia morrer, né? Porque todo mundo estava nessa condição de morte, e eu principalmente era target, porque eu já era velho, né? Tudo deixado para depois. Nossa vida, a gente normalmente vive falando assim: quando meus filhos cresçam, eu vou conseguir fazer isto. Quando eu estiver produzindo mais dinheiro na minha empresa, eu vou conseguir fazer tal coisa. Ou contratar alguém que eu desejo. Quando? Então, existe um quando. Isso foi para mim banido e mais reforçado ainda na pandemia. Porque minha relação com o tempo foi enquanto. Enquanto está acontecendo esta circunstância, eu estou vivendo isso. Enquanto estou construindo, enquanto. Não deixar para depois. Isso não significa não ter uma ideia de um estado de vida desejado. Tá? Mas não me movi por metas ou objetivos fechados. Não. Que condicionassem minha vida. Não. Enquanto isso, estou construindo essa meta aqui. Enquanto isso, estou cuidando desse menino aqui. Enquanto isso, estou cozinhando. Enquanto isso, estou fazendo minha roupa, porque eu costuro toda a minha roupa. Enquanto estou vivendo, E aí essa construção e essa combinação foi muito forte. A mágica da administração do tempo também acho que você tem, né? Mas a gente poderia ficar aqui horas e horas. Você, assim, que privilégio, né? Aos 85 anos, você ainda ter essa vitalidade, assim. Qual é o futuro da Alba Consultoria? O futuro da Alba Consultoria está, não digo numa sucessão, está na construção de um novo ciclo. Quanto tempo estarei eu dentro desse novo ciclo? E quantas pessoas estarão conduzindo esse novo ciclo? É uma construção. Uma construção. Então, hoje eu tenho pessoas que estão dentro da Alba. E qual é o grande desafio da Alba? Né? Nosso, tendo tido o tema de liderança ao longo de 50 anos. E estar dentro desse conhecimento. É nos orientar, nos levar em conta quais são as grandes transformações que estão acontecendo no mundo e que vão exigir das pessoas. Porque eu quero olhar a pessoa do líder e não o papel do líder. Então, que vão atingir as pessoas, pequenas ou grandes, novas ou velhas. Tá? Quais são os desafios que você tem? Então, eu digo, por exemplo, para as lideranças, e principalmente para aquela formação das camadas novas, e para minha empresa, precisamos buscar e dizer para o mundo, e trazer o conhecimento de como vamos fazer para conservar pessoas, e produzir pessoas, e desenvolver pessoas. Não estou falando de profissionais, estou falando de pessoas. E pessoa é aquela que pensa: isso é bom para mim, isso é bom para o outro. Isso é correto para mim, isso é correto para o outro. Aquela que tem senso crítico, aquela que tem senso de justiça.
Então, precisamos nos preocupar. Para manter isso, eu digo algumas coisas simplórias, que podem parecer simplórias. Vamos desenvolver nessa criançada, nesses jovens, e nesses jovens líderes, manter, aguçar, ir em frente em muitos mecanismos para manter o quê? Rosa, mas parece bobo. Não, não é bobo, não. Manter os 5 sentidos ativos. Eu quero que o líder consiga ver mais do que vê. Que o líder escute mais do que escuta. Que o líder sinta mais do que sente hoje. E que o dedinho, que esse que está lá no tablet, não seja só o dedinho que sente a tela. Que ele sinta o calor, que ele sinta a conexão com o outro, que ele sinta o ambiente. Que ele perceba os cheiros de comida, de pessoas. Então, mantenha seus 5 sentidos ampliados. E a partir dali ele vai se manter com percepções muito maiores e vai elaborar conhecimento. Rosa, acho que esse é o legado, né, que você vem deixando e vai continuar deixando, né? O que você diria que é o legado que a Alba vai deixar? Eu acho que não é que eu acho, eu sei que a gente desenvolveu uma arte de abordar o indivíduo, de perceber o indivíduo, de trabalhar a pessoa, de potencializar os seus recursos. E meu legado é exatamente isso. A Alba deixa esse legado, que é uma arte de desenvolver pessoas. Uma arte que está a serviço da sociedade. E essa arte está suportada tecnicamente, com recursos, com instrumentos, com metodologias, com ciência, com pesquisa, porque minha empresa, ela vive e se mantém exatamente por essa inquietação permanente. Eu digo para as pessoas que trabalham na Alba, é um desconforto e uma inquietação permanente para poder mudar o que está acontecendo agora. Para melhor. Rosa, eu acho que foi uma conversa incrível. O que você gostaria, né, de falar para as pessoas que chegaram até o final aqui do podcast, assim, que você acha que seja a tua mensagem que vem do teu coração, da tua alma, que acho que é tudo misturado, né, e que você gostaria que as pessoas levassem para a vida? Exatamente o que eu te falei antes. Se aproprie e seja dono do seu texto. Teu texto é tua história. Teu texto é o que você acredita. Teu texto é o que você propõe. Teu texto é tua narrativa. É teu texto. O texto também tem a ver com como as pessoas percebem você, né? Exatamente. Exatamente. Eu quero nesse texto palavras que não gosto. Quero adjetivos que não desejo mais. Quero nesse texto usar os verbos que eu já estou cansado de usar e que me atrapalham, ou quero usar os verbos de impulsão. Esse é o meu texto. Meu texto é adjetivo, substantivo e verbo. Rosa, encerramos com brilho. Parabéns pelos 50 anos de Alba e parabéns por tudo que você é na vida de tantas pessoas como eu. Obrigada, Ricardo. Você é o primeiro dessa série. Obrigada.